talvez vendo do ponto de vista de um fã, assim, né? A gente se apaixona por uma imagem do que aquela pessoa representa para nós, mas aquilo não necessariamente representa quem aquela pessoa é para ela mesma. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Obrigado a Jade Teixeira ou Jadi, ou como diria Steven Tyler, Jaden. Não sei pronunciar o nome, mas fico muito feliz pelo pedido, porque Arctic Monkeys também é uma banda que vai muito bem no canal, assim como The Strokes, bandas do revival dos anos 2000, como minha favorita, o The Darkness, que recentemente eu fiz um vídeo sobre eles, estão no canal e sempre, geralmente, são bandas que pedem muito aqui. Então eu acho que os fãs dessas bandas e os compositores dessas bandas também gostam muito de fazer aí letras poéticas com as coisas mais obscuras, assim, e eles dão muito material pra gente poder interpretar e poder conversar nesses vídeos. Então eu entendo por que as pessoas procuram. Então sempre que eu vejo um pedido dessas bandas eu dou uma prioridade, porque eu sei que vai ter pessoas que vão querer assistir pra gente poder ter essa conversa e interpretação. Então hoje a gente vai falar aí de Secret Door, o que será a porta secreta que o senhor Alex Turner está falando nesse som. Já vamos descobrir. Ele começa a música falando Fools on parade, cavorts and carry on for waiting eyes that you'd rather be beside than in front of, but she's never been the kind of be hollowed by the stairs. Interessante, poético, já começa muito bem. Então vamos analisar, né? Então aí os bobos na parada, né? Parada de uma exibição, assim, né? Aquele momento de ir observar as pessoas, de um desfile, pode ser também, né? Então os idiotas em desfile, eles estão aí, né? O cavort é a ideia de... quando alguém brinca, né? Alguém se diverte, então tem essa coisa assim de estar solto, leve, né? Então eles estão brincando aí, né? Nesse desfile e eles carry on for waiting eyes, né? Não tem expressão mais britânica do que carry on, né? Então eles continuam, né? Carry on é progredir, né? Continuar, manter-se em movimento, né? Então eles estão aí simplesmente se divertindo nesse desfile e eles não estão dando muita bola para o que as pessoas fazem, né? Carry on for waiting eyes. Então, for waiting eyes that would rather be beside than in front of, né? Então, eles continuam então aí se divertindo nesse desfile, ou seja, desfilando, então tem pessoas observando eles, os waiting eyes, que são os olhos que observam, você preferia estar do lado do que na frente, né? Então, frente a frente, ao lado, né? Então talvez fazer parte do que simplesmente ser um espectador, pode ser isso. But she's never been the kind to be hollowed by the stairs, né? Então, hollowed, né? Hallowed é ser abençoado, hollowed é ser oco, né? Ser aí esvaziado. Então, she's never been the kind to be hollowed by the stairs. Ela nunca foi o tipo que se esvaziaria pelos olhares, né? Ou seja, uma coisa que o Alex Turner fala muito, né? Essa pressão da fama. Então, acho que ele é um cara aí mais introvertido, que não quer muito aparecer. Então, tem várias coisas. Apesar de não conhecer muito sobre o Arctic Monkeys, eu sei que ele é um cara aí que não é muito feliz, né? Ele tem essa dualidade aí de meio John Frusciante, né? Ele é famoso, mas não gosta tanto da atenção ou desse outro lado que a fama traz, ao não ser de compor e tocar ao vivo. Então, eu entendo, né? O quanto tem muitos artistas, né? Que não querem esse lado da fama, né? Então, ela nunca foi o tipo... Ela, pelo contrário, essa pessoa que ele tá falando... ela não se esvaziava com esses olhares, né? Interessante. Então talvez alguém que, ao contrário dele, gosta da fama. E aí ele diz, she swam out of tonight's phantasm, grabbed my hand and made it very clear there's absolutely nothing for us here. Então, ela aí, né, she swam out of tonight's phantasm. Ela aí nadou, né, para fora do fantasma dessa noite. Ela me pegou pela mão e deixou muito claro que não tem nada pra gente aqui, né? Então aí ele foi levado por ela para algum outro lugar, né? E o fantasma da noite pode ser a neblina, né? Então aí, quando já está muito tarde, então aí a névoa noturna, eu imagino, né? Claro, o cara é inglês, britânico, então lá cai a noite, já vem neblina. Então pode ser algo também muito da cultura deles, né? It's a Magnolia celebration to be attended on a Wednesday night. It's better than get a reputation as a miserable little psych. At least that's the conclusion she came to in this overture. Então, é uma celebração Magnolia para ser atendida, né? Pra gente ir nessa noite de quarta-feira, né? Magnolia Celebration é a ideia de que é uma curiosidade muito específica, né? Mas a princípio aí, as cores mais usadas para pintar as casas britânicas é Magnolia. Então, talvez a celebração Magnolia
seja algo caseiro, né? Então algo para fazer em casa. It's better than get a reputation as a miserable little tyke. Então aqui é melhor do que ter a reputação de um pequeno garoto miserável, né? O tyke é uma frase muito específica e eu conhecia como inglês americano, então até ficou curioso que o tyke aparece numa letra inglesa, né? Inglesa britânica. Porque o Tyke é um garoto muito jovem, né? E tinha um seriado no Netflix que era muito curioso. E eu assisti já faz alguns anos, assim, que era o... alguma coisa Tykes. Friday Tykes, ou Friday... agora eu não vou lembrar o nome, mas enfim não faz sentido e também não é muito relevante aqui para nossa tradução, mas era pequenos garotos, assim, tipo de idade de 8, 9 anos, que os pais botavam já desde cedo para jogar futebol americano. Então, se eu não me engano, era Friday Night Tykes o nome. E era tipo assim, era um documentário, um reality show que seguia aí várias filhos e crianças que começavam no futebol americano muito cedo, assim, e os treinamentos já eram muito rigorosos, assim, para crianças muito pequenas, assim. E aí tu vê aqueles toquinhos, assim, aquelas criancinhas bem pequenininhas, já com as suas armaduras e capacetes e se batendo, né, com bastante agressividade, assim, mas o Tyke, na verdade, é uma criança jovem, né? Então, para não enrolar também demais, mas é isso que me remete à tradução de Tyke, né? Essa coisa dos pequenos garotos ali jogando futebol americano. At least that's the conclusion she came to in this overture. Então, pelo menos, né, at least, essa é a conclusão que ela chegou nesta abertura, né? Overture é a abertura de uma ópera, de uma sinfonia, né? Então, é uma clássica palavra para coisas mais clássicas, né? Tem aquele disco do Kansas, que acho que é o disco que tem Carry On My Wayward Son, que o nome do disco é Overture, né? Então é a abertura, né? A banda ainda se apresentando, como se tivesse muito mais para oferecer ainda. E aí, só para fechar essa parte da letra, né? Então ele foi convidado aí para ir nessa festa dentro de uma casa, numa quarta-feira à noite, e ele disse que a reputação que ele tinha de ser um jovem miserável, né? É muito melhor ir nessa festa do que manter a reputação que ele tinha de ser um cara aí que talvez não queria sair muito, né? E essa foi a conclusão que ela chegou na abertura desse som, ou seja, né, que ele deixou muito claro a progressão dessa história que ele tá contando, né? And the secret door swings behind us, she's saying nothing, she's just giggling along, né? Então a porta secreta, ela balança por detrás de nós e ela não diz nada, ela apenas dá uma risadinha, né? Então ela apenas vai rindo junto, né? Giggling along, né? Rindo junto, então ela tá aí seguindo ele dentro dessa porta secreta e os dois aí, então, né? E o giggling é a risadinha, né? Giggle é risada e giggling é a risadinha, assim. Então é uma coisa que já dá uma conotação mais inocente, assim, né? Aquela risada infantil, aquela risada jovial, né? Então aqui uma ideia de que os dois estão aí namorados e estão sentindo talvez o início de um relacionamento, a ideia de se ver em segredo, né? Secret door, então talvez eles se encontrem em um lugar onde as pessoas não conhecem, né? Eles se escondem para se encontrar, talvez pelas vidas serem tão diferentes, né? Ela gostar dos holofotes e ele não. Então o giggling pode ser essa ideia de tipo assim, estamos aprontando, né? A gente tá aprontando, ninguém sabe que a gente tá aqui. Essa coisa de manter o segredo com pessoas aí apaixonadas ou muito jovens, né? Her arms were folded most indignant, now looking like she was soon to leave. I had to squint in order to believe. Then like a butler pushing on a bookshelf and unveiling the unexpected, I, who was early reluctant, was suddenly embarrassed and corrected. How could such a creature survive in such a habitat? Então, fantástico, né? O cara aí, ele é muito bom na hora de escrever e tu vê que aí é, né, curioso, assim, a segunda-feira eu falei, assim, dos valores que tem uma música simples, né? E não usar tanto de poesia e coisas metafóricas e eloquência. E aqui, né? E que tem esse seu valor, esse tipo de música, uma música mais direta, mais simples, com refrão que gruda na cabeça. No caso do Arctic Monkeys, é completamente o oposto, né? Então são músicas muito bem elaboradas, com uma letra muito profunda. Então o jeito que ele molda as palavras aqui dá a entender que ele é um cara que tem muito conteúdo, né? Então ele é o cara que realmente prefere ficar em casa, talvez escrevendo, do que sair para uma festa na quarta-feira à noite, né? Então ele está dizendo que os braços dela estavam dobrados de uma forma indignante, né? Não estava... her arms were folded most indignant, né? Os braços dela estavam dobrados de forma, né, mais indignantes. Ela não parecia que ela estava a fim de ir embora. Eu tive que aí eu tive que apertar os olhos para poder acreditar que talvez, né, como um butler, um mordomo,
pushing on a bookshelf, então empurrando, né? Empurrando, apertando numa estante de livros. And unveiling the unexpected, aí, né? E desvendando, né? Revelando o inesperado. Eu, que antes estava relutante, né? Então, olha a rima, né? E quantas frases já foram, né? O indignant com o reluctant, né? Então, muito bom a escolha de palavras, né? Então, eu que antes estava relutante, de repente me vi aí embarrassed and corrected, né? Embaraçado, embarrassed é envergonhado e corrigido. Como uma criatura como essa poderia sobreviver nesse habitat, né? Ainda falando da festa da casa, ou seja, o cara totalmente não tá afim de estar ali no meio das pessoas, né? Então também, eu acho que assim, para traduzir Arctic Monkeys também a gente tem que fazer esse processo de analisar o verso como um todo, né? O bloco de tradução que a gente fez como um todo, né? Então, ele não conseguiu acreditar que ela não queria ir embora dessa festa, porque ele disseram já estava louco para ir embora, né? E aí, tudo que foi revelado para ele como um mordomo, né? Então, um filme de suspense, né? Uma coisa bem misteriosa, né? Para ele era um mistério o que estava acontecendo. Um mistério tão igual quanto um mordomo apertando num botão secreto e abrindo uma passagem no meio da estante. Então, tem todo esse lado, assim, né? Que ele, para ele... Olha só o jeito que ele demonstra isso, né? Como ele não conseguia entender que essa pessoa era mais sociável do que ele. Interessante, né? Muito poético para falar uma coisa muito simples, né? And the secret door swings behind us. She said nothing. She's just giggling along. Even if they were to find us, I wouldn't notice. I'm completely occupied. Aí aqui vem o bom e velho duplo sentido do rock and roll, né? Então é a porta secreta, ela balança por detrás de nós, ela não diz nada, ela apenas continua dando as suas risadinhas. E mesmo que eles fossem nos encontrar, eu não ia notar, porque eu estou completamente ocupado. Com o que ele está ocupado, eu vou deixar para vocês descobrirem, né? Aí ele repete... a parte do que ele inicia a música, né? Que é o refrão, né? As all the fools on parade cavorts and carry on for waiting eyes, ones would rather be beside than in front of. Então, enquanto aí os idiotas, né? Os bobos, eles acabam aí no desfile, né? Os bobos no desfile, eles ficam brincando e continuam na frente desses olhos que esperam... alguns que você preferia estar do lado do que estar na frente, né? Ou seja, como a gente falou antes, não ser uma audiência, ser um protagonista, talvez não ser a audiência. But she's never been the kind to be hollowed by the stares. Então ela nunca foi esvaziada pelos olhares. E aí ele termina dizendo: Fools on parade frolic and fuck about to make her gaze. Turn to scribble on a page by a picture that holds her absence. But you're daft to think she'd care. Olha só, interessante. Bem poético, bem profundo, né? Então, o que ele está dizendo, né? Os bobos, né? Os idiotas ali no desfile, né? Parade, desfile, né? Parade a gente traduz com parada, mas é desfile, né? Então, fools no desfile, os idiotas no desfile, frolic and fuck, né? Frolic é a ideia de se rolar, se retorcer, se contorcer, né? A ideia de um cachorrinho brincando numa pilha de folhas, né? Então, ele pula, brinca, balança, se joga. Então, essa é a ideia do frolic, né? Tá se divertindo, né? And fuck about to make her gaze, né? Então, e a ideia do frolic é de faz a bagunça. Frolic pode ser bagunça, né? Então, o cachorrinho na pilha de folhas, ele faz bagunça, né? Então, frolic and fuck about, né? Tá fazendo essa bagunça, tá chamando... O fuck about, né? Traduzindo, fuck, a gente sabe o que é, mas também tem essa ideia dessa diversão, assim, né? De bagunça, né? Então, frolic and fuck about é a mesma coisa que bagunça. As duas palavras meio que se complementam, né? Porque, na verdade, ele tá dizendo assim, os caras estão chamando atenção. É tudo isso que ele quer dizer com isso, né? Pra quê? To make her gaze, né? Gaze é o olhar. Então, eles estão, né? Eles estão num desfile, ou seja, estão se exibindo, eles estão fazendo bagunça, tudo pra chamar a atenção dessa moça. É isso que essa frase quer dizer. Turn to scribble on a page by a picture that holds her absence. E aí eles se transformam num rabisco em uma página de uma pintura, né? De uma fotografia que contém a sua absência. Olha só, mais poético do que faz sentido, né? Então, né? Uma página do lado de uma fotografia, né? Então, elas são ali that holds her absence, ou seja, uma fotografia que contém a sua absência, ou seja, não tem nada, né? Foi embora. Ou é uma fotografia de uma pessoa que já se foi e esses aqui ainda estão tentando chamar a atenção ou tentando ser apenas uma notinha, um rabisco na história dessa pessoa que nem está mais presente ali. Uau!
Interessante, né? Ou, agora traduzindo e falando alto, assim, pode ser também que eles estão tentando chamar a atenção de quem eles pensam que ela é, mas na verdade eles não entendem quem é a pessoa realmente. Então tem esse lado também que tem a ver com a fama, né? Essa ideia de que a gente, talvez vendo do ponto de vista de um fã, assim, né? A gente se apaixona por uma imagem do que aquela pessoa representa para nós, mas aquilo não necessariamente representa quem aquela pessoa é para ela mesma. But you're daft to think she'd care, né? Mas você seria um idiota, né? Daft é uma expressão inglesa britânica para dizer que é um idiota, é um bobo, né? Então, ou seja, mas você seria bobo de pensar que ela se importa com tudo isso que tu tá fazendo para chamar a atenção. E aí ele fala Fools on Parade conduct a sing-along, né? Então, eu gosto muito dessa parte da música, né? Então, os idiotas aí no desfile, eles mantêm, né? Conduct, né? Eles conduzem um canta junto, né? Sing-along é um cantarolar, aí uma cantiga, um coral. Então, os idiotas que estão no desfile, que eu acho que o Alex não está muito afim de participar, eles aí criam uma forma, né, um coral. Então, talvez até dizendo que eles acabam se misturando, que as vozes acabam ficando iguais, que eles acabam não tendo diferenciação uns dos outros, né? Que é uma coisa que sempre é comum, a gente sempre analisa as músicas e está sempre presente na obra dos artistas, né? Querer acabar perdendo a sua individualidade quando faz parte desse todo, e é aquilo que tu está tentando traduzir ou demonstrar para o público, ela acaba sendo diluído porque o público só quer mais daquilo que tu ofereceu em primeiro lugar, assim. Então, bem poético, bem profundo, uma letra que faz pensar, faz refletir, mas tem muitas outras opções, né, e possibilidades que podem ser analisadas nesse som. Então, tem um entendimento melhor desse som ou quer pedir um som para o próximo episódio? Deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry from English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.